Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Simplesmente declaramos, Senhor, não há homens, não há mulheres, mas a Ti o domínio, o governo, o poder sobre todas as coisas. Ele é Deus, amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por cada um que está aqui, por cada família representada, por onde este culto chegar, por onde, ó Pai, esta palavra que está sendo anunciada e vai ser anunciada chegar. O Teu Espírito de vida vai adentrar, Deus. Liberta os cativos, sara os doentes, dá ânimo aos cansados, dá força aos que estão fracos, dá pão ao que tem fome e água aos sedentos, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua igreja resplandeça a Tua luz. Ah, Senhor, a candeia não pode ficar, depois que a candeia foi iluminada, depois que ela recebeu óleo e fogo, ela não pode mais ficar debaixo da mesa, mas ela tem que ficar em cima da mesa, para iluminar a todos que entram, Senhor, para todos que estão ao seu redor e vejam. Traz esta consciência para a Tua igreja, que é tempo de ser luz do mundo, que é tempo, ó Pai, de resplandecer a Tua glória em nossa face. É tempo de anunciar, é tempo de proclamar, é tempo de orar, ó Deus, é tempo de entrar nas casas e levar o evangelho da salvação. É tempo de falar do Teu amor, da Tua salvação no trabalho, nas ruas, por onde formos, ó Pai, semos ministros, labaredas de fogo, como diz a Tua palavra. Ah, Senhor, traz uma consciência nova desta estação em que estamos vivendo, para que a Tua noiva, Senhor, para que a Tua igreja vá para os campos e colham vidas, colham almas, cumpram propósitos estabelecidos pelo Teu reino aqui na terra. Levanta um povo, como o apóstolo diz, forte e corajoso, homens e mulheres destemidas, Senhor, homens e mulheres que amam a Tua palavra, homens e mulheres de reino, com entendimento, ah Deus, maduros, crescidos. Ah, Jesus, oh Deus querido, traz avivamento, traz despertamento, traz crescimento, traz maturidade, traz, Senhor, traz, ó Pai, o vinho novo. Ah, Jesus, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. E toda igreja que crê, diga amém. Glória a Deus. Tem uma palavra para compartilhar com vocês também. Glória a Deus. Eu tenho falado muito, pode acender, filha, sobre o processo de Deus nesse tempo. Glória a Deus. O processo é necessário para que as promessas se cumpram. Enquanto a gente não entender isso, a gente sofre muito. Diga comigo, os processos são necessários para que as promessas se cumpram. E nós temos que entender o processo para não nos frustrarmos. Temos que entender o processo para não desanimarmos. Temos que entender o processo para não desistirmos. Há duas maneiras de fazer as coisas, com o nosso braço ou pela mão do Senhor. Pela força do nosso braço, às vezes parece mais imediato e fácil, mas não é propósito. Não vai cumprir aquilo que é da vontade de Deus, mas sim pela força do nosso braço, por aquilo que queremos.
não vai trazer frutos que saltam para a vida eterna. O processo é tão saudável, o processo que nós passamos para que as promessas se cumpram é tão saudável que amados, são bênçãos para essa terra e bênçãos que vão saltar na nossa vida, na vida eterna. Propósitos eternos. Bênçãos na terra, salvação na eternidade. Galardões na eternidade. Propósitos que os nossos olhos nem viram, nossos ouvidos nem ouviram, nem chegou ao nosso coração. Mas até o céu para nós vai ser um resultado do processo que a gente viveu aqui. Até a vinda de Jesus nós estamos em um processo, diga glória a Deus. Um processo de aperfeiçoamento, um processo de crescimento, um processo de desconstrução, um processo de construção nova. Um processo onde nós temos que deixar o Senhor limpar as nossas vidas, arrancar tudo aquilo que não é Deus, arrancar tudo aquilo que nos afasta dos propósitos do Senhor. Se nós pecarmos, Deus vai nos amar do mesmo jeito. Mas o grande problema, amados, é se Deus me aceita pecador, eu vou continuar pecando. O problema é que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, Ele já morreu na cruz. Para que o processo da santificação entrasse em nossas vidas. Ele já morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância. Não uma vida medíocre, não uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. Ele nos santificou para que nós vivêssemos para o processo e para o propósito da santificação. Deus ama mesmo eu pecando. E eu creio que mesmo Deus amando a todos, Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu também creio que mesmo Deus amando, muitas vidas perecerão no inferno. Isso não quer dizer que Deus não as amou. Mas quer dizer que pessoas endureceram os seus corações. Quando Deus falava ao coração delas, existe uma palavra dentro da Bíblia que diz assim: não endureçais os vossos corações quando o meu Espírito fala convosco. Não endureçais os vossos corações. O processo é necessário para que as promessas se cumpram. Se você tem esperado pelas promessas de Deus, saiba que você está em um processo onde Deus irá podar a sua vida, para que você dê muitos frutos ainda, diga glória a Deus. A poda faz parte do processo. Uma árvore sem poda, ela não frutifica. Por isso, a própria natureza de Deus é sábia. Ele envia um vento forte para arrancar as folhas secas, porque as folhas secas, elas roubam o lugar das flores e dos frutos em nossas vidas. Deus nos deixou tantos exemplos. Quem é agricultor, quem mexe com a terra, quem entende um pouquinho sabe. Deus nos deixou tantos exemplos para nos encorajar, que tudo tem um processo. Nascer, crescer, morrer. Plantar e colher. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você entende que tudo passa por um processo? Nós também passamos por processos. Então, se você quer provar das promessas de Deus, saiba que Deus vai podar suas folhas velhas, porque elas roubam o lugar de você frutificar o que é propósito de Deus na sua vida, na sua família, no reino de Deus, na sociedade. Então, às vezes, vem ventos fortes em nossas vidas e nós ficamos, parece que perdido no meio do processo. Meu Deus, que vento é esse? Que vento é esse? É o vento da poda para levar as coisas
que estão te impedindo de frutificar a minha palavra, que estão te impedindo de frutificar o meu propósito na sua vida. E às vezes a nossa vida é agitada por um vento. A dor também faz parte do processo, diga aleluia. Até a criança passa pela dor para amadurecer. O adolescente, a gente costuma dizer, o médico costuma dizer que é a dor do crescimento, né? Faz exame daqui na criança, faz exame de lá, não é só a dor do crescimento, te preparando para a vida madura. Eu quero te dizer que a preparação para a vida madura, a gente passa por dores, para nos tornar fortes. Nós passamos por dores, nós choramos, nós perdemos coisas, para que tudo vá se alinhando dentro de nós, para que a confiança no nosso Deus aumente e saia da força do nosso braço. Às vezes Deus tira o controle da nossa vida, da nossa própria vida, daquilo que nós chamamos nossa família, nossa casa ou nossa empresa, eu não sei. Muitas vezes Deus toma para a gente entender que tudo procede dEle, todas as coisas foram feitas por Ele, e dEle e para Ele são todas as coisas. Nós podemos perder o controle, nós não gostamos, mas Deus nunca perde o controle. E às vezes é necessário perder o controle para que Deus governe nossa vida, para que a gente pare para refletir, para que a gente pare para pensar. João 15, capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais frutos ainda. É melhor ser ali, passar por uma poda das folhas secas, do que ser cortado. É melhor ser podado do que ser cortado. Amém? É melhor ser podado do que ser cortado. E dói. Ai, Jesus. Ele diz: eu só estou arrancando o que está te atrapalhando de crescer. Eu só estou arrancando aquilo que está te adoecendo. Eu só estou arrancando aquilo que está te impedindo de frutificar a minha vontade na sua vida. Então há dores que chegam para ver se a gente amadurece. Amém, gente? Podar significa cortar, remover. Eu falei uns cultos atrás mais ou menos sobre isso. Os ventos fortes vêm para remover as folhas secas. Só passando por esse processo é que a árvore floresce e dá frutos. Amém, gente? Glória a Deus. Deus deixou tantos exemplos para nós, para nos consolar, para nos encorajar no processo, né? E fala um pouco em Eclesiastes, que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Diga aleluia. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Amém? Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se afastar e tempo de estar perto. Até tempo de odiar, mas também tem o tempo de se reconciliar, de amar. Para tudo existe um tempo determinado debaixo do céu. E a grande pergunta é: o que temos feito deste tempo? O que temos feito deste tempo, desse processo até a vinda de Jesus? Será que temos nos permitido sermos desconstruídos? Será que temos permitido com que o evangelho que escutamos aí toda semana, o reino de verdade,
a transformação, temos permitido com que a palavra de Deus transforme verdadeiramente a nossa mente? Ou continuamos com as folhas secas, roubando o lugar do fruto, roubando o lugar das promessas, do resultado de Deus na nossa vida? Queridos, eu sei que você tem anseio no seu coração, eu sei que você quer muitas promessas terrenas, mas Deus também tem anseios no coração dele para você. Não é só você que espera de Deus, Ele também espera de você. O grande problema é que as pessoas muitas vezes esperam somente promessas terrenas, e Deus quer cumprir na sua vida promessas eternas, terra e céu. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E o que você tem feito com esse processo? Você tem permitido com que a palavra de Deus, ela renove a sua mente, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só uma maneira de sermos um sacrifício vivo: morrendo para o homem natural e nascendo para Cristo. Ele disse: você só vai ser um sacrifício vivo se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você. Aí você passa a ser realmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam provar. É uma condição. Para que então vocês possam provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Eu quero te anteceder e eu quero fazer com que você pense nessa palavra. Não tenha medo de viver o que é de Deus, porque Ele já revela que é bom, perfeito e agradável. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Não tenha medo de deixar de viver o que você quer para viver os sonhos de Deus. Nós podemos pedir, Deus realiza sonhos, Deus ama dar boas dádivas aos seus filhos. Meu Deus, quanto eu falo isso. Ele é Pai, perfeito em amor, que ama dar aos seus filhos. Até mesmo enquanto dorme, Ele está preparando bênçãos para você colher no outro dia. O único Deus que trabalha em favor dos seus filhos enquanto eles estão dormindo. Esse é o nosso Pai, Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, de graça. Mas o processo faz parte para o cumprimento do propósito, da promessa. Agora, o que nós temos feito nesse processo, amados, que nós estamos aqui na terra? Este processo também é um tempo determinado por Deus. Há coisas que precisam acontecer na minha vida, na sua vida. Nós temos que ouvir a voz de Deus e nos rendermos a ela. Deus deixou tantos exemplos para nos encorajar, nos consolar no processo, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, talvez você não entenda, mas um amigo que acabou se mudando, ou Deus afastou de você, pessoas que você amava, e você parece que ficou sozinho. Existe uma resposta para isso. Tem pessoa, enquanto ela for cercada de amigos, ela não para falar com Deus. Infelizmente. Não importa quantos amigos você tenha, não substitui o seu relacionamento com Deus. Você pode até ouvir os amigos, mas o que vai dar norte na sua vida é você ouvir Deus. E às vezes Deus parece que nos deixa sozinhos. Há um versículo, um texto que eu amo, Oséias 2,14, que fala perfeitamente porque muitas vezes Deus nos permite ficarmos sozinhos. Te atrairei para o deserto, e lá falarei ao teu coração.
Muitas vezes, se Deus não levar a gente para o processo do deserto, a gente não para ouvir Deus, porque está tudo bem. Minha vida está de vento em popa, eu estou fazendo o que eu quero, está dando resultado com a força do meu braço. Uhul! Eita vidão! Então Deus nos leva para o deserto, simplesmente, não é para fazer a gente sofrer, é para falar ao ouvido do nosso coração. Porque no deserto a gente começa, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E fala, vamos conversar então. Você está me clamando agora? Você tem tempo para mim ouvir? Você não sabe como sair desse deserto? Eu sei te tirar daí. Muitas vezes Deus nos deixa só. Talvez um negócio, uma empresa, um sonho que não deu certo. Aí, de repente, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Ele fala, sabe por que eu removi? Sabe por que eu tirei? Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Sabe de uma coisa? Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós somos a glória de Deus na terra. Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Não ciúmes doentio. Santo. Zelo, ele tem zelo. Porque nós somos templo do seu Espírito. Muitas vezes as coisas não dão certo e a gente fala, meu Deus, por quê? Porque Ele nos sonda e nos conhece. Deus conhece a minha estrutura e sabe que sou pó, dizia Davi, o salmista Davi. Deus sabe, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Lembra quando Pedro disse, Senhor, não, você não vai morrer na cruz, não. Ei, Pedro, aparta de mim, Satanás. Não, mas eu sou capaz de dar minha vida para o Senhor. Pedro, não, Senhor, por ti, eu dou minha vida. Ele falou, Pedro, ainda antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Não, mestre, jamais te negarei. Talvez a vontade de Pedro seria não negar. Mas ele não tinha estrutura, Pedro ia passar ainda por um processo. Amém? Nós passamos por processos, às vezes a gente confia mais na gente do que em Deus. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Pobres, cegos e nus sem a presença de Deus. Como somos fracos, amados. E muitas vezes Deus nos depara com situação em que a nossa boca possa confessar o que a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. E, incrivelmente, acreditamos que muitas vezes nós achamos que podemos fazer alguma coisa sem Deus. Porque traz aparentes resultados. Mas ela não vai frutificar para a vida eterna esse resultado. Essa é a diferença. Quando você tem resultado através da obediência, de uma vida de renúncia, de ser um sacrifício vivo, alguém que vive a nova vida. Eu só posso ser um sacrifício vivo. Ele exige este tipo de sacrifício, ser um sacrifício vivo, alguém que vive a vida de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, mesmo que está falando em Romanos, a carta aos Romanos dizia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele era um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele se queixava da sua carne mortal, pecaminosa. Senhor, por quê? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Oh,
Oh, graças te dou, Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que me livrou dessa escravidão, do meu corpo pecador. Somente em Cristo Jesus nós somos livres, não somos escravos do pecado, escravos das mazelas da nossa alma, escravos da rejeição. Só há um libertador e o nome dele chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Somente Jesus. Enquanto você viver um evangelho sem permitir essa revelação de Cristo, quem é Cristo, você vai viver uma vida capenga espiritual. No processo da vida, do propósito, você pode desistir se você não tiver a revelação de quem é Cristo na sua vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, dele para Ele são todas as coisas, sem Ele nada podemos fazer. Só isso nos bastava, para viver uma vida entregue dizendo: Senhor, livra-me do mal, ajuda-me, eu não sou capaz, eu dependo de Ti. Espírito Santo, eu estou dizendo que eu não consigo, eu me rendo a Ti. Então o poder de Deus se aperfeiçoa e fala: fraco, diga que você é forte, porque você reconhece que sem mim você nada pode fazer. Então eu te dou forças para você passar por esse processo na sua vida, para você frutificar as minhas promessas, para você viver para a glória do meu nome, desfrutando de coisas boas, desfrutando de sonhos. Amados, Deus, Ele não tem pacto de miséria não. Mas alguém que tem Jesus sabe viver no pouco, sabe viver no muito, sobre todas as coisas, porque Ele nos fortalece e tudo me vai bem, aleluia, sem passar por luta, sem passar por bênçãos, sem passar por privações, sem passar por abundância, porque Ele é o meu alvo, é para Ele que eu vivo. Com enfermidade ou sem enfermidade, se Ele me curar ou se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus, a quem eu amo todos os dias e espero. O que me cerca no processo não altera quem Ele é e quem eu sou. Você está andando para o cumprimento das promessas de Deus? E como somos bons para culpar as pessoas? Por aquilo que ainda não estamos ouvindo ou obedecendo. Amados, o que depende de você, não depende do outro. O que depende de mim, não depende do outro. Eu não vou parar a minha vida porque o outro não quer viver. O diabo só vence quem desiste no processo. Ele só rouba quem não permanece na fé do Filho do Deus vivo. Tem de bom ânimo, diz o Senhor nesta noite. Passe pelo processo glorificando a Deus, dizendo: o Senhor não perde o domínio nem controle de nada. Teu é o domínio da minha vida, teu controle da minha casa, Senhor. Em o nome de Jesus, eu permito essa desconstrução. Eu quero ser construído com os fundamentos do Evangelho de Cristo. Chega, Senhor, dai-me graças. Mas eu quero viver algo novo. Mas o coração precisa arder de novo. O coração precisa queimar para viver os propósitos de Deus. Lutas tem, tempestades vêm, guerras, gigantes, afrontas, perseguições, calúnias, enfermidades, rumores de guerras. Mas se eu estou nele,
eu vou chegar no propósito. Amém? Tem alguns exemplos, outros aqui. Queremos provar de coisas novas, mas sem nos desprender de coisas velhas. Queremos provar de coisas novas, sem de fato e de verdade nos desprendermos das coisas velhas. Queremos um vinho novo, mas somos odres velhos. Existe uma velharia, existe um ranço, existe ferpas, existe pedregulhos nesse vaso, que não suportarão a fermentação do vinho novo, porque o vinho novo mexe tudo, gente. Ele chega a inchar o vaso, o vinho novo. Não adianta desejar vinho novo, se você não se dispôs nem a ser um vaso novo. É incoerente, entende? Pedirmos vinho novo, se não estamos dispostos. Que a nossa mente seja renovada, transformada pela palavra de Deus, que tem nos chegado ao entendimento, não sei talvez para você quantos anos. Em alguns pontos você resiste em não ser transformado como um vaso novo. Quer provar de coisas novas, mas sem desprender das coisas velhas. E o Senhor nos ensinou, pela física, nada toma um espaço onde outro espaço está ocupado. Amém, gente? Você tem que tirar algo para colocar algo novo. Às vezes queremos provar de coisas novas sem nos desprendermos das coisas velhas, ou sem nos desprendermos de pessoas, de relacionamentos, de situações. Por mais que seja doloroso o processo, é necessário para que aconteça a mudança de estação na nossa vida. A mudança de estação, ela é sábia, ela traz ventos fortes para arrancar as folhas velhas, para que venha a primavera e venha o verão, os frutos. Amém, querido? Amados, Deus nos ensina. A palavra do Senhor nos diz que a gente, observando a natureza, observando a criação, nós reconhecemos que há um Deus. A terra geme, a terra fala, a terra prega, a terra ensina. É ou não é? Basta a gente querer parar para ouvir. E não basta somente ser um ouvinte. Ouvir a palavra sem praticar a palavra não muda a estação da sua vida. Não, eu sei, Deus, que o Senhor falou comigo, mas eu sou assim ainda. Amados, o Evangelho ele é tão profundo, Jesus é tão verdadeiro, ele não engana ninguém. Eu acho, e Jesus é muito autêntico, ele é muito lindo, né? Há um monte de gente pregando que para servir Jesus é só você contribuir financeiramente. Isso também faz parte. Isso também é um dever. Isso também é ser grato ao Senhor, mas não é só isso. Porque Deus não se vende. Dízimo e oferta é algo estabelecido por Deus, não é negociação. Deus é santo. Ele não manipula pessoas por causa de dinheiro. Ele nem precisa, a obra dele precisa, mas ele não precisa. Amém? Mas tem pessoas ensinando que para andar com Jesus, você só precisa ser um dizimista, talvez. Ou fazer propósitos grandes com Deus.
Você deve fazer essas coisas se o Espírito Santo te pedir. Amém? Mas isso não anula o que o próprio Cristo, o nosso mestre, o nosso rabi, pediu. Você quer me seguir? Vai aí a primeira dica fácil: negue-se a si mesmo. Primeiro pedido fácil dele: quer me seguir? Ah, Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero te servir. O ditado popular diz que falar até papagaio fala, né, gente? Mas viver para Deus implica em morrer primeiro. Viver para Deus implica em renunciar à sua própria vida por amor a Ele. Assim como Ele renunciou a vida dele por mim, eu vou renunciar a minha vida por Ele. Realmente você quer me seguir? Ou você quer um banqueiro bonzinho que te dê dinheiro? Realmente você quer me seguir? Ou você quer um curandeiro que cure você das suas enfermidades quando estiverem enfermos? Se você quer me seguir, você vai ter que negar a si mesmo. Jesus disse isso, não sou eu não. Tome a sua cruz. No processo tem renúncia, no processo tem morte, no processo tem cruz, diga aleluia. E é para você carregar, porque qualquer momento você precisa se pregar nela de novo, diga aleluia. Ou já anda pregado, já vai seguindo Jesus já pregado. Amém? Exigência de Jesus, gente. Eu não sei o que fizeram do Evangelho. Eu não sei o que fizeram das cartas para as igrejas. Eu não sei o que fizeram com os fundamentos dos apóstolos. Ensinando enganos. Ensinando que as pessoas elas podem viver como elas quiserem, tudo bem, Deus é bom. De fato Ele é bom. De fato Ele é misericordioso. Mas se esquecem de anunciar. Ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que justifica. Mas Ele é um Deus também de juízo. Por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Há tantos segmentos teológicos, eu quero ter a liberdade de contar o que o presbítero Carlos falou aqui, numa visita, a gente foi na casa dele. Ele congregava em um lugar e ele discutiu com o irmão lá na igreja, né, presbítero? Ele contando essa experiência dele com Deus pra gente. E sabe aquela coisa de não se acertar com o irmão e ficar meio que bicudo? Pai do Senhor, sabe? Ou às vezes fingir que não vê, né, irmão? Aí ele foi orar. Na casa dele, dobrou o joelho, buscou. Falou que escutou o portão abrir. Ele como via alguém entrando. Passou pelo portão, pela área, pela sala. Chegou no quarto dele e falou assim: se eu te buscasse esta noite, o que seria da sua alma? Você não quer perdoar? E aí, gente? Nós temos que viver com temor de Deus, queridos. Nós temos que temer a Deus, nós não podemos viver como o mundo vive. Ele disse que foi lá no próximo culto, se acertou com o irmão. Né, amado? Nós estamos falando de um Deus só de amor. Mas como eu disse no começo, mesmo amando, pessoas vão para o inferno, mesmo Deus amando elas. Deus não deixa de amar, porque são desobedientes,
Ou porque insistem no pecado? Não. Mesmo seu filho, você que é pai, mãe, ou tem um irmão, você que é mais velho, mesmo eles fazendo coisas erradas, você deixa de amá-lo? Não. Mas são decisões. Então, como temos vivido o processo de Deus aqui nessa terra? Será que estamos caminhando para o cumprimento dos propósitos dele realmente em nossa vida? Ou será que nós somos como aquele mendigo que pedia esmola na porta do templo, mas não entrava no templo? Porque tudo que satisfazia é o dia que a canequinha dele saía cheia. Mas um dia, no templo Formosa, subiram 2 discípulos cheios do poder de Deus. 2 apóstolos. E este mesmo mendigo estendeu a sua caneca e pediu uma esmola. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Imediatamente ele saltou. Amém? Ou nós entramos na casa do Senhor e permanecemos como mendigos espirituais, ou nos saltamos com a palavra que recebemos, nós quebramos as cadeias na autoridade do nome de Jesus. Aliás, já, quando a palavra é liberada, é só você saltar, é só você se mover por fé, porque ele já quebrou os grilhões. É questão de posicionamento, é questão de fé, é questão de você se mover, queridos, é questão de querer romper de fato com a velharia do passado. Ou permanecemos como mendigos, esmoleiros, ou nós entendemos que Deus é o nosso Pai, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nos fez a sua imagem e semelhança, e reconhecemos que nós ganhamos a identidade de filhos de Deus. Amados, você não pode ouvir uma palavra como essa e sair aqui igual você entrou. Não pode, porque você ouviu. Sabe quando Deus fala assim, Isaías, o profeta Isaías, deixa eu ver a hora aqui para não passar do horário. O profeta Isaías diz assim: dai ouvidos ao céu. Não, ouve, ó céus, e dai ouvido, ó terra. O que o Senhor vai te dizer. Amém? Ouve, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Diga, ouvir é diferente de dar ouvidos. Ele diz, ouve, céus. Quando Deus, ele fala através de um profeta, quando Deus fala através de um homem, de uma mulher de Deus, ele chama o céu de testemunha, para você dizer que não ouviu essa palavra naquele dia. Para você olhar para ver se não sabia. Ele chama o céu de testemunha. Ouve, ó céus, o que eu vou dizer para a terra, mas vocês têm que dar ouvidos. Quando a palavra do Senhor diz, dai ouvido, não separa, é obedeçam. É o mesmo que dizer, obedeçam, terra. O que eu estou dizendo? Ele diz, vocês enlouqueceram. Até o burro, até o burrinho, ele reconhece a voz do seu dono. E vocês, embruteceram, não reconhecem a voz do teu Deus. E aí ele fala, porque tantas coisas vieram, e vocês me perguntam, por que estamos nessa situação? Por que isso está acontecendo? Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que com essas promessas não se cumprem? Ele diz, porque eu derramo azeite sobre vós, mas vocês não recebem. Desde a cabeça até os pés, não há nela coisa sã.
estão em feridas, estão em chagas. Quando fala da cabeça, queridos, é a alma enferma, uma mente enferma, uma mente que recebe a palavra, mas ela não se curva, ela não se permite ser transformada por aquilo que ouviu, porque não teme a Deus. Guarda bem essa palavra no seu coração hoje. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você pode até prosperar, você pode até alcançar com a sua fé, fé na fé, mas se sua fé não estiver no firme fundamento que é Cristo Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Loucos, o que me dará naquele dia? Você acha que Deus vai querer riquezas de nós? Olha, Deus, como eu usei a fé para prosperar, mas não usou a fé para ser transformado. Olha como usei a minha fé para fazer coisas para ti, mas não usou a fé para negar a si mesmo, para tomar a cruz e para seguir Jesus. O homem se impressiona com sua riqueza, mas Deus se impressiona com seu coração. Amém? Deus só quer o seu coração. Ele quer você. Ele não te ama com interesse como as pessoas te amam. Entre aspas, né? Ele não se aproxima de você para arrancar o que você tem. Aliás, tudo que você tem é Ele que te dá. Até o ar que você respira para trabalhar e adquirir o que você tem é Ele que te dá. Ele simplesmente te ama. Ele quer o seu coração para que Ele possa estabelecer os propósitos dEle na sua vida. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Se você não ama Deus, nem tudo que está acontecendo é Deus que está fazendo. Ele diz que todas as coisas boas ou más cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o propósito que Ele estabeleceu. Por isso que na vida daquele que ama a Deus, Ele transforma até maldição em bênção. Na vida daquele que ama a Deus e vive para o seu propósito, muitas vezes Ele não vai te livrar da cova, mas Ele vai te livrar na cova. Muitas vezes Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar no meio da fornalha, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Até a perseguição vai ser bênção. Até as calúnias vai ser para a glória de Deus. Até as enfermidades do seu corpo vai glorificar um dia o nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, amados, é tão bom quando você vive para Deus de fato. Há um descanso no seu coração. Há uma paz no seu coração, não importa. Não importa. Às vezes a tribulação vem, mas você descansa, porque você reflete: Deus, eu estou vivendo para ti, aleluia. O Senhor é o meu descanso, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Se eu estou em ti, minha vida está em ti, tudo bem, Senhor. Aleluia, eu te glorifico. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu confio no teu amor que não me deixa confundido. O amor de Deus, você pode passar o que você passar, nem profundidade, nem largura, nem alegria, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada pode te separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. É uma convicção, é uma certeza.
Ele nos prepara para passarmos por momentos difíceis. Ele nos prepara para recebermos bênçãos. Amém, queridos? Saia do evangelho raso. O Senhor está te convidando, como convidou Ezequiel, venha às águas profundas. Deus não quer você molhando só a sua canelinha. Uhul! Deus não quer você molhando só os seus joelhos. Deus não quer que você se entregue só pela cintura, porque pela cintura ainda você tem o domínio do seu corpo. Sabe quando você vai para a água e fica, não, aqui dá pé. Aqui dá pé, aqui a onda não me leva. Ele fala, não, quero que você mergulhe mais profundo, a ponto de perder o domínio das águas. Diga aleluia. Aleluia. Deus quer que a gente mergulhe a ponto de perder o domínio da nossa própria vida e confiar na direção dele. E aquelas águas não afogaram, mas elas abriram os olhos, abriram os ouvidos de Ezequiel. Amém? Diz que quando ele mergulhou naquelas águas, que o Senhor convidava ele a entrar em águas mais profundas, quando o Senhor levantou ele, os olhos dele se abriram, ele viu tudo que aquele rio de vida produzia. Diga aleluia. Deus quer te mostrar muita coisa que o Espírito Santo quer produzir através da sua vida. Ele já está tudo pronto, mas você precisa enxergar. E para você enxergar, você precisa mergulhar em águas profundas. Amém, gente? Você tem se entregado nesse processo? Você tem se apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Eu não estou brava, eu só estou pregando a palavra. Às vezes, quando acontecem coisas que não entendemos, precisamos apenas confiar que Deus está trabalhando nos bastidores. Diga aleluia. Aleluia. E tem coisas que está tudo certo, você está temendo a Deus, você está buscando a Deus, está no processo, está suportando, está passando. E tem coisas que a gente não entende, mas descanse o seu coração. No entanto, Abacuque questionou a Deus, até que ele entendeu e disse, ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto, né? Ainda que os animais não se reproduzam, todavia, eu me alegrarei, porque eu tenho uma promessa. E exultarei no Deus da minha salvação, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então, precisamos entender, mesmo quando não entendemos, que confiar nele é o melhor descanso. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, nos bastidores da sua família. Amém? Nos bastidores da sua vida financeira, nos bastidores da sua vida ministerial. E nos preparando para algo maior e melhor que Ele tem para nossas vidas. Diga, eu confio em Ti, Jesus. Então não coloque um ponto de interrogação ou um ponto final onde ainda Deus está escrevendo a sua história. Diga amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Prossiga para o alvo crendo que tudo está no plano de Deus, se você está vivendo para a glória de Deus. Amém? Eu vou parar por aqui. Tem mais umas 4 folhas, mas vou parar por aqui. Amém? Levante seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Não há como provarmos das promessas sem passarmos pelo processo. Pois ele faz parte do nosso crescimento e amadurecimento para darmos frutos estabelecidos por Deus,
para possuirmos as promessas e usufruirmos com alegria, pois a bênção de Deus enriquece em todos os sentidos e jamais nos acrescenta dores. Não fique desanimado se você está em Deus. Prossiga para o alvo. Um bolo não deixa de ser um bolo porque ele não está pronto. Um bolo que está no processo é diferente de um bolo finalizado. Mas ele é um bolo. Deus está fazendo algo na sua vida. Então, não ache que Deus não está realizando o que Ele te prometeu, aquilo que é promessa de Deus, aquilo que é princípio bíblico na sua vida, se ainda não está pronto. Todos nós passamos por um processo. Amém, queridos? Todos nós passamos por um processo. Até que se cumpra aquilo que é propósito.